você tem a hérnia, né? Imagina assim, o meu braço, né? É como se fosse o osso, né? E entre um dedo, entre uma mão fechada e a outra mão fechada, imagina tem uma outra mão fechada em cima dessa, né? Você tem o disco, tá? Então você tem o disco entre a coluna, né? Vertebral. E aí o que acontece? Esse disco, ele tem um eixo. Então imagina esse eixo aqui. Imagina que o eixo tá dentro dessa bolinha aqui, ó. Tá dentro desse espaço, não pode sair. O que acontece? Devido ao grau de estresse de inflamação, esse eixo, ele, devido à inflamação neurológica de nervo, ele se desloca. Um micro deslocamento. Ele escorrega, mas é muito micro isso. Então ele sai do eixo. O disco sai do eixo. Quando esse disco sai do eixo, ele, mesmo que seja 1 milímetro, você tem a tal da hérnia de disco. E você pode perceber que isso acontece quando você está... A crise da hérnia de disco, ela ocorre principalmente quando você está numa situação de estresse. Numa situação de estresse. Então você está estressada, ou estressado, você está estressada, aquele cortisol e aquele processo de estresse, ele passa pelo seu sistema nervoso, causando esse desequilíbrio no eixo. E o que acontece? Quando você faz um movimento para frente, aí o disco ele anda. A coluna normalmente é na L4, L5. Lombar L4, L5. Como é que a coluna tem que ficar? Ela tem que ficar, né, pra cima assim, né? Aqui, ó. A coluna, nossa coluna vertebral, ela tem esse movimento aqui, ó. Ela não tem esse, ela tem esse, certo? Se você ficar retinha, você vai passar a mão aqui, você vai sentir, né, a coluna, né, um S, né, um Szinho. Então, quando você faz o efeito contrário, você faz isso quando você dobra para frente, ou vai colocar um cadarço, ou vai abaixar para pegar alguma coisa, normalmente é assim que acontece, né? Você faz isso, ó. Aí o que já estava andando acaba de andar. E aí ele se encaixa para fora e a hérnia se instala, onde você vai ter aí uma resposta de muita dor. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa, exercício físico é algo fundamental, fazer músculo e tirar a inflamação. Para variar, a inflamação está onde? No intestino. Ela vem do intestino. Então tem que mudar o quê? Os seus hábitos alimentares. A hérnia não vem do oco da taboca, não. A hérnia de disco, ela vem de um processo inflamatório crônico de muitos anos, de falta de exercício físico, de excesso de estresse, má alimentação, falta de sono. E aí o movimento em falso que você faz para frente, você vai amarrar um cadarço, vai amarrar um tênis. Nunca você vai amarrar um tênis, você pode amarrar um tênis para frente, você vai ter que, né, ficar com a coluna reta. Tá? E só uma dica para vocês então, saindo um pouquinho aqui da nutrição, existe um método que chama-se método Mackenzie. Método Mackenzie. O método Mackenzie é um método onde você consegue, por meio deste método, chama-se método Mackenzie. Que nem a faculdade Mackenzie em São Paulo, a mesma coisa. É o mesmo nome, método Mackenzie. O método Mackenzie é um método que faz você fazer este movimento. Faz o disco voltar para o lugar. É bem interessante, chama-se método Mackenzie. Ele tira a pessoa da cama. E claro, mudar o seu estilo de vida para que essa dor, para que essa falta, imagina, né? Ficar com a hérnia de disco dias. Tem gente que fica uma semana tomando anti-inflamatório numa cama. Detona a tua qualidade de vida. Isso pode ser totalmente prevenido com alimentação, exercício físico, sono adequado, né? E manejo do seu estresse. Trabalhar o seu estresse, fazer meditação, fazer exercício, respirar, né? E mudar os seus neurotransmissores, porque os neurotransmissores, os neurônios que você produz no cérebro,
que são produzidos a partir da sua alimentação adequada ou não, vai fazer com que você piore muito esse quadro inflamatório e vai causar a tua hérnia. Então, tudo tem a mesma causa.